ele tá falando sobre a vida, sobre a morte, sobre filosofia, e pra uma criança, né? E aí o menino some, ele se desespera que o menino desapareceu, aí o menino faz uma surpresa pra ele, uma brincadeira, e pula nele, e a reação dele é atirar a criança no chão. E aí ele olha e vê que ele machucou a criança bastante, né? E a criança nem pode gritar, nem pode chorar por conta que ela tá com a cirurgia na garganta. E aí ele percebe no que ele tá se tornando. E ele cai pra trás, e aí temos uma imagem de uma cidade aparentemente desolada pela guerra. O que é que o filme poderia querer falar com isso, né? Pra mim é muito claro. Ele tá mostrando que o Alexander possui um medo de uma guerra que é praticamente certa que vai acontecer na cabeça dele. Ele tem um medo de conflito. Tanto que o filho dele fez uma brincadeira com ele, o filho dele só fez dar um sustinho no pai. Não tinha mais ninguém ali, não tinha como ser outra pessoa. Não tinha como outra pessoa atacar ele. E é uma criança, e a reação dele é jogar a criança no chão e machuca a criança. Ela tá com a cirurgia na garganta, ela não consegue falar. Ela só olha assim, tipo assim, abismada, tipo, pega o sangue no nariz e olha pra ele. Pra mim é isso. Isso é nos primeiros 20 minutos de filme. E a gente fala muito que até esses filmes que tem um ritmo diferente, que tem uma abordagem diferente, tem um texto mais filosófico e tudo mais, eles seguem as regrinhas, não é regrinhas, mas as leis universais do storytelling. Em até 20 minutos você tem que estabelecer sobre o que o seu filme vai falar. Em até 20 minutos você tem que estabelecer, desenvolver aqueles personagens. Na verdade não é até 20, mas de pelo menos 20 a 30. E aí temos a primeira evidência da guerra, né? A Terceira Guerra Mundial, que começa nesse exato momento. Na verdade, não é o primeiro elemento. Acabei de lembrar de uma coisa que eu não anotei, devia ter anotado. Que lá na primeira cena, quando o Alexander está com a criança, a gente escuta um tiro de canhão ao longe. Eu não consegui identificar se é um tiro de canhão ou se é uma explosão, certo? E eu fiquei, será que seja alguma coisa da guerra? E aí quando ele derruba o próprio filho de forma violenta no chão, a gente escuta de novo esse barulho de explosão de canhão e logo depois a gente vê aquela imagem de uma cidade desolada pela guerra. Esses já foram prenúncios do que ia acontecer. E aí logo depois você já vê aqui, ó, que o filme já começa a adotar uma paleta de cores mais fria. Tava tudo quente, ó, bastante amarelo na imagem. Antes aqui verde, luz, muito legal, muito bacana. O filme já começa a assumir um tom mais azulado. Ele vai mudando a paleta de cores do filme. Lembrando, mais uma vez, para quem tem gente que está participando aqui que não conhece tanto, acontece. Temos alunos desse Decifrando Cinema que já sabem do que eu estou falando, e temos seguidores do canal que também já sabem do que eu estou falando. Cores quentes, geralmente, são usadas no cinema para transmitir tranquilidade, transmitir bem-estar, transmitir calmaria. E até então estava tudo tranquilo, estava tudo calmo, estava tudo sob controle. Apesar desses pequenos momentos, né? Do filho sendo jogado ao chão pelo pai. Na verdade, teve só esse momento. E aí o filme continua com essa paleta quente, essa paleta com cores vivas, saturadas, alegres. Quando ele cai, a paleta já muda para azul no mesmo instante. Tá bastante tons azulados, meio esverdeados, tons frios, né? E eles escutam os aviões passando. E é interessante, eu acho, a abordagem do filme em relação à guerra. A gente não vê a guerra de fato, literalmente, diretamente. A gente não vê isso. A gente sente a guerra ao redor deles. A guerra nunca é mostrada de forma direta. Ela está sempre circulando os personagens. A gente escuta os tiros ao longe de canhão, explosões que eu não consegui identificar. A gente escuta os jatos do exército passando, cruzando o céu. Então eu acho que é um filme que usa a edição de som, né, que são essas inserções de sons específicos durante o filme para causar em você reações específicas muito bem. E eu assisti o filme no computador 2 vezes e a terceira, na verdade, uma foi no computador, uma na televisão e a outra foi aqui no computador, foi hoje, revendo o filme momento a momento, voltando, comparando, anotando e estudando o filme, né, dissecando o filme todinho. Quando eu vi no computador, eu vi com um fone de ouvido. Quando eu fiz isso, o som do jato, ele é muito elevado, assim, é quase como se ele estivesse fazendo um rasante em cima da casa deles, de tão alto que é o som desse jato. Eu até me assustei na hora que passou, eu tive até que baixar um pouquinho o volume. Eu tava ouvindo o filme num volume ok, e aí quando o jato passou, o volume foi lá em cima. Ele mostra como a guerra oprime, ele mostra essa opressão da guerra, ele passa muito bem o temor que os personagens têm pela guerra, usando a linguagem do cinema, nesse caso, usando o som. Eu sentia quase como se o jato fosse bater na casa deles, de tão alto que é o som do jato passando nessa cena. Aí o filme assume esses tons mais azulados, e aí ele vai piorando. Ele começa a assumir o tom desse momento aqui, quase preto e branco, da guerra. Já remetendo, ele já apresenta um cenário de guerra
com uma paleta de cores específica, ou seja, um preto e branco quase 100%, eu consigo sentir um tom de alguma outra cor aqui, uma cor mais fria por cima, eu não sei dizer exatamente qual, talvez um magenta bem de leve. O filme lá fora já muda completamente a paleta de cores. Ela fica bastante fria e bastante dessaturada, uns tons bem terrosos, né, bem contrastados, né? O que tá escuro tá muito escuro, o que tá claro tá muito claro. Em termos de correção de cor, a gente chama isso de brancos e pretos. O preto tá muito preto, o branco tá muito branco. E isso me passa uma ideia de desolação, uma ideia de algo ruim, uma sensação ruim mesmo. Eles assistindo televisão e é como se fosse a luz da TV piscando neles, quase como se eles estivessem sendo bombardeados pela informação da guerra, que é ali onde eles têm a confirmação de que começou a Terceira Guerra Mundial. A televisão está distante, tipo, essa luz obviamente é impossível que ela esteja vindo da televisão. E aí fica o Tarkovsky não, o Nick Vist, ele pisca a luz em cima dos personagens como se eles estivessem quase no nível de hipnose, assim, eles estão sendo hipnotizados pela informação, e ele faz esse traveling aqui, mostrando cada um dos personagens. Eles são praticamente estáticos, assim, né? Quase como estátuas. É quase como se fosse uma pintura isso aqui. E a luz piscando e a televisão anunciando, oficializando a guerra. E eu achei muito emblemático esse momento em que eles estão todos de costas um para os outros. Todos. Mais uma vez o Tarkovsky falando. Isso é a guerra. É um filme sobre a guerra e como ela afeta a relação dele com a guerra. O filme saiu nos anos 80, ainda estava na Guerra Fria. A Guerra Fria acabou ali em 1990, 1991, né? E isso afetava muito, principalmente o próprio Tarkovsky. E aí eu já vou começar a pontuar aqui as coisas pessoais dele, porque ele estava exilado do país dele, né? Ele estava morando, eu não sei se ele estava morando na Suécia ou era na Itália, mas esse filme foi feito na Suécia. Ele estava exilado longe do filho, né? O filho dele não pôde sair do país com ele. É quase uma hipnose isso aqui, né, cara? E essa luz piscando neles é muito foda. É muito foda mesmo. E um detalhe aqui que a gente pode perceber da direção de fotografia, que pontua que essa luz não vem da televisão, é a mesa aqui, que você vê que ela tem uma luz muito forte vinda de cima. Essa luz aqui que está na mesa, ela não poderia vir da televisão, de forma alguma, tá? A luz não poderia vir da TV, porque a televisão é muito pequenininha para iluminar a mesa de cima. E perceba como as sombras aqui nas laterais da mesa mostram que a luz vem de cima. Então a luz que está piscando neles, ela está vindo de cima. Acho que até o reflexo aqui do chão também mostra isso. Mas só para pontuar. E também, olha só, aqui essa luz que pisca faz até uma luz de recorte aqui neles. Você vê aqui nas bordas da cabeça dos personagens, nos cabelos deles, melhor dizendo, que a luz vem de cima, certo? Só para reforçar essa ideia que eu passei. E aí, gostou desse conteúdo? Não quer perder nenhuma novidade aqui do canal da Sociedade Brasileira de Cinema? Então, aperta no link que está no primeiro comentário aqui no nosso vídeo e se inscreve no nosso grupo VIP do Telegram, o Galera do Cinema. É totalmente gratuito. É um grupo só para te avisar das novidades do canal, mas principalmente para te notificar quando tiver vídeo novo. A gente te manda previamente avisando qual é o próximo vídeo e a gente te avisa assim que ele estiver no ar. Então aperta no link aí no primeiro comentário e vem fazer parte da Galera do Cinema. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que você acabou de assistir, então curte aqui embaixo, comenta falando o que é que você achou e compartilha com os seus amigos que você sabe que gostam desse filme e que gostam de estudar cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema.